Meus amigos, vamos falar hoje sobre ressentimento. Já falamos aqui sobre até o sentido da palavra ressentir, e por si só ela já é evidente. Por si só a gente já sabe o que significa ressentir. Mas vamos analisar, esmiuçar este sentimento que nos aprisiona e não nos damos conta. De imediato vamos fazer aqui um confronto entre ressentir e se decepcionar e lembrar a decepção. Porque quando nós falamos ressentir, não é? A tendência é que nós caiamos assim no lugar comum de dizer, não, foi uma grande decepção e eu lembro. Não, ressentir não é uma grande decepção relembrada. Ressentir é um sentimento de frustração estabelecido por uma impotência do que você não pôde reagir e deseja se vingar. O ressentimento, portanto, é esta impotência de não ter podido reagir, mas guarda a necessidade de vingança. A decepção, você lembra a decepção? Aquilo volta a lhe aborrecer por uma situação, mas você não quer se vingar. Então é apenas a lembrança de uma decepção. É claro que é preciso que nós nos situemos, se queremos enfraquecer o que nós sentimos ao ressentir algo que aconteceu, que nós nos situemos na nossa percepção. Não estou falando aqui de morte, de violência, não. Eu estou falando do sentimento que foi machucado. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, a respeito de dor e sofrimento, propriamente dito, a diferença de um e outro. Mas eu quero, nesse primeiro instante, que vocês busquem o ressentir. Ou seja, aquilo que lhe faz pensar com vontade de se vingar. E geralmente por uma, repito, impotência. Você não pôde se vingar. Ou você tentou, ou até se vingou. Mas aquilo muitas vezes nem alcançou. Então qual foi a sua percepção naquele instante? Qual foi a sua percepção? Qual foi a percepção que você teve que gerou este anseio de vingança? Que o tempo, muitas vezes, só faz ele crescer, esse sentimento. Inclusive porque, se foi motivado por alguém, e esse alguém está bem, e ficando cada vez melhor, o seu ressentimento tende a crescer na mesma proporção. O seu ressentimento tende a ficar frio e duro e aprisionar você em um momento. Você fica aprisionado naquele momento. A pessoa segue e você para. E você estaciona. Meus amigos, o ressentimento está muito vinculado, segundo Freud fala, às feridas narcísicas. Vocês sabem o que é o narcisismo, não é? O narcisismo é aquele eu me reconheço como um tal, como bacana, como Caetano cantou. Narciso acha feio tudo que não é espelho, não é? Então você se coloca. Freud fala que são 3 as feridas narcísicas. 3.
A primeira ferida narcísica, ele faz uma correlação, não é, com as questões das grandes descobertas. É a ferida narcísica nascida da quebra do heliocentrismo de Copérnico. O que é isso? Mas, poxa, o que é? Todos nós temos essas feridas. Então, o que é essa quebra do heliocentrismo de Copérnico? O ser humano se conscientizou, e cada um de nós se conscientiza a cada instante da sua vida, que não é o centro do universo. Você não é o centro do universo. E a partir daí é que essa ferida pode ser muitas vezes machucada de novo. Quando alguém, por exemplo, lhe maltrata, e você se sente atingido no seu desprestígio, na sua vaidade. Você chega numa fila, por exemplo, aí daqui a pouco chega uma pessoa assim e, olha, por favor, minha informação, e aqui está atendendo você, vira, aquilo lhe ofende, não terminou de me atender, está atendendo. É a ferida narcísica do heliocentrismo. Você não é o centro do universo. E hoje não, sempre aqui no Brasil isso foi muito comum, não é? É tão interessante. Lá fora você não vê isto. Lá fora, se você está num balcão pedindo uma informação, a pessoa espera. Aqui você vai pelo cantinho e diz assim, é um minutinho só, viu? Vem cá. Vai fazer isso lá fora. O shelpo que você vai tomar. Não é? Então, essas posições mostram exatamente essa questão narcísica que nós temos. Não é? Sabe aquele velho, você sabe com quem está falando? E Kiko? Né, diz que isso foi verdade, uma coisa assim clássica. Um cidadão lá em Brasília, uma autoridade, um deputado, estava uma confusão na Gol, aquela coisa, embarca, não embarca, não embarca. Ele chegou assim pela lateral, a moça atendendo, disse assim, minha filha, eu tenho que embarcar. Mas senhor, olha, todo mundo aqui tem que embarcar, o outro voo foi cancelado. Sim, mas você sabe com quem você está falando? Ela pegou o microfone, por favor, alguém conhece esse senhor? Porque ele não sabe quem é ele, não. Ele estava me perguntando se eu sei, eu não sei não, alguém sabe. Aí ele saiu dizendo que ia fazer acontecer. Então, é um princípio da ferida narcísica. Você se acha importante, o centro do universo. Isso é quebrado pela visão equivocada de Copérnico. A segunda ferida narcísica, que nesse processo de ressentir surge, e Freud coloca desta forma, a terceira ferida narcísica que alcançou a humanidade é exatamente a teoria de Darwin, do evolucionismo. Você não é um ser divino. Você é produto da evolução das espécies como ser físico. Você veio do macaco. Então você não é divino. Você não é divino. Você veio da evolução das espécies, do aprimoramento dos primatas. Então é a segunda ferida narcísica. E a terceira, diz Freud, que é a própria psicanálise. Porque diz o seguinte, a sua consciência, você não domina tudo que está. Você pensa que você só é consciência e você tem um inconsciente que você não domina, que você não sabe nem o que está aí, sepultado, escondido nos seus recalques, nos seus traumas, nas suas frustrações, nos seus complexos. Porque tem uma filósofa que dizia, Dona Romana Medrado, que gente não é gente. Gente não é gente. Então, essa é a terceira ferida narcísica. Então, o que é que acontece? O ressentir, diz os estudiosos no comportamento, é quando uma dessas suas feridas foi reaberta, machucada e está ali.
à mercê do azedume, da acidez da própria vida. Ou você foi tirado do centro do universo da sua vida, ou você foi colocado na posição de que você não é divino, não tem sangue azul, não é nada disto, ou você foi colocado a coisas que você não consegue dominar nem de você, quanto mais das pessoas. Então o ressentir está muito voltado a isto. E isso tende a gerar em você um processo de busca de alívio. E é este alívio que propõe exatamente a necessidade de vingança. Porque ao se vingar, você se sente justiçado, justiçada. Vocês vão perceber bem isto na seguinte situação. Não quer ficar mais comigo não, é? Tudo bem. Mas vou logo lhe dizer uma coisa. Você jamais vai encontrar alguém que te amou como eu te amei. Você vai ver. Aí você lança a praga e acompanha o resultado dela. Aí você sai olhando por todos os lados, aí você vai vendo que a pessoa está bem, o seu ressentimento cresce porque sua vingança, olha a impotência, não surtiu efeito. Então aquilo lhe traz uma revolta. Olha, eu encontrei fulano, tá ótimo. Ou fulana, tá, não sei o quê. Aí você lembra de tudo, você não conseguiu se vingar. E essa sensação de impotência faz você ir mais adiante. Aí você quer desconstruir a pessoa entre os amigos. E começa a difamar quando não calunia. Difamar é dizer o que é de fato que a pessoa tem, mas espalhar sem necessidade, a não ser que seja para desmoralizar. Aí você ainda calunia. E quando você percebe que seus amigos continuam amigos daquela pessoa, aí você se desgraça mais ainda. O Brasil está crescendo assustadoramente nos feminicídios. E é exatamente em função dessas feridas narcísicas. Aquele homem, ou aquela mulher, mas a grande maioria é homem, aquele homem não admite que ele deixou de ser o centro do universo para a mulher. Ele não acredita que ela não tem como um Deus para ser adorado, louvado o tempo todo. E ele desconhece o que está no seu conteúdo inconsciente. Então o que é que ele faz? Se eu não sou nada disso, você não vai se direcionar mais ninguém. E mata. E geralmente a violência é gradual. Ela começa com um xingamento, com um empurrão, uma batida de porta. Não permita. Não permita. Mas voltando ao nosso tema, então vocês se identificaram, né? Então, esse é o ressentir como forma de vingança. Porque você tem a dor. Vamos agora ver a diferença entre dor e sofrimento. Você tem a dor. A dor, em verdade, é a privação de uma expectativa de algo bom. Então, a privação gera dor. Então você chega para pegar o resultado de um exame e você tem um diagnóstico, está com câncer. É a dor, porque você esperava não estar. O sofrimento vai ser a consequência daquela dor. Então tudo que vier depois da dor se estabelece como sofrimento. Então você descobriu a traição da pessoa que você ama, a dor. O sofrimento vem em decorrência daquela sua descoberta.
Então, o sofrimento é um agente que se estende, macerando, lhe gerando distúrbio, lhe tirando do eixo. Não foi simplesmente a dor, o saber. Aí você começa a perceber que o sofrimento precisa ser conceitual. Ou seja, os budistas dizem que as dores são inexoráveis, mas o sofrimento é opcional. E a gente estranha como é opcional, porque vai depender da forma que você encara aquela dor. Qual o objetivo daquela dor? Como eu sempre digo a vocês, nunca perguntem por quê, mas sempre para quê. Para quê? Então é aí que se estabelece o sofrimento. Mas em verdade, esse sofrimento, que depois com o tempo vai gerar o voltar àquele instante da dor e sentir tudo de novo, o ressentir, faz com que, em verdade, você tenha a seguinte conclusão: eu estou sofrendo por aquilo, então alguém é culpado. Temos uma necessidade de proteção do nosso ego. Temos uma necessidade, e isso é princípio psicológico, de proteger o nosso ego para que não soframos. Então precisamos buscar aquele que nos fez sofrer, o culpado, a culpada pelo nosso sofrimento. Razão pela qual muitas vezes, ainda voltando a essa questão das relações afetivas, você culpa a outra, o outro, e não o seu marido, não a sua mulher, porque a outra que foi a culpada. Ele não. Ele foi seduzido. O bichinho, coitado, sabe, ingênuo, e aquela criatura perigosa, destruidora de lar, porque inclusive ela sabia que ele era casado, sabia. Então, essa necessidade de criar um alvo. Então, o seu ressentir gera a busca da vingança, mas como é que você vai se vingar se você não tem um alvo? Você precisa de um alvo. Então você encontrou o alvo, aí você vai em cima deste alvo. E em verdade esse processo é um processo que tem como objetivo, aí é que está o grande problema do ressentimento, de entorpecer a sua dor, de anestesiar o que você está passando. Então é por isso que é um problema, porque você não parte para resolver, você parte para compensar. Não quis ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém não. Então você busca a compensação. Então isso não é a resolução do seu problema. Então isso vai fazer você se manter sempre ligado ao problema e a ressentindo aquela dor. Então é claro que você precisa desse processo para se anestesiar, porque afinal de contas, aí é que vem o problema, gente. Aí é que vem a desgraceira toda. Então, nós precisamos anestesiar. Por quê? Em outro sentido, significaria confrontar com o que aconteceu e você poderia ser levado ao centro do círculo. Vocês estão percebendo o porquê da necessidade de eleger um culpado, de tentar se vingar lá para anestesiar aqui?
Porque você não quer se sentir partícipe do que aconteceu. Aí é que está o problema do ressentir e do perpetuar esse ressentimento. Você não se coloca no problema. Você não se coloca na situação. Se coloca porque você sofreu, foi uma vítima. Você foi uma vítima. Então é por isso que você precisa sempre ali, no ambiente de trabalho também, aquele chefe arrogante, prepotente. Mas nunca você se coloca porque ele é arrogante, prepotente com você. Não, ele é assim com todo mundo. É logo que você fala. Sim, mas por que ele é com você? Porque ele é com você. Lá na CDL, por exemplo. Por quê? Então, não há um interesse disto. O interesse é exatamente de você culpar porque alguém lhe maltratou. Sim, Medrado, tá tudo bem, mas e o que fazer para eu me libertar desse negócio de ficar sentindo de novo aquela mesma coisa, de ficar buscando aquelas lembranças nefastas, de sair desse nicho, dessa coisa? Primeiro ponto, analise o fato em si. O que aconteceu? Faça essa análise. E olhe, e reanalise naquilo que gerou o ressentimento. Foi o quê? Foi uma traição? Foi um abuso? Reanalise. Mas se contextualize. Se contextualize. Em algum momento, você teve participação? Ah, não, teve. Teve. Mas como é que eu tenho participação se alguém me trai? Até não perceber antes que havia sinalização de que aquela traição pudesse estar acontecendo ou acontecer. Ou mesmo o seu comportamento. Então, busque uma nova percepção daquele instante. Ah, aquele seu chefe é déspota. Mas vem cá, você não é um pouquinho também assim, manhoso, manhosa, não? Será que não? Então, busque a sua participação. Porque no momento que você busque, você se coloca ali, você já não vai ter uma necessidade de um alvo. Porque você estará se colocando no seu processo. Primeiro ponto. Segundo, você se colocou. Você viu que de alguma forma você participou com aquilo, com uma omissão, com um comportamento arredio, de alguma forma. De alguma forma. Então, segundo ponto, assuma a sua responsabilidade no processo. Pode não ter sido a maior. Pode não ter sido a maior. Mas assuma a sua responsabilidade. Pronto. Não é, de fato. Poxa, eu era intransigente, não sei o quê. Então, se coloque. Traga a responsabilidade, assuma. E o terceiro ponto, se convença, gente. Se convença que as pessoas são seres humanos. Se não forem psicopatas, ninguém vai lhe fazer o mal pelo prazer de lhe fazer mal, não. As pessoas erram. Erram. E é sempre bom que nesses processos você procure saber, poxa, onde eu ajudei a errar. Saia da ferida narcísica. Saia. Onde ajudei? Não vai fazer você menor, nem maior, nem achar que você perdeu. Não. Vai lhe posicionar para a recuperação. Meus amigos, pesquisadores da Universidade de Stanford, em 2016, divulgou uma
pesquisa onde diz que o auto-perdão, mas para que haja um auto-perdão, você precisa se sentir culpado em alguma medida daquele sofrimento que você arrasta, gera benefícios para a saúde física, aumento da sua capacidade imunológica, a pele envelhece menos. Se auto-perdoar é botox para a alma. E mais recentemente, outros estudos. E um desses estudos da Universidade do Michigan chegou à conclusão também o seguinte, que as pessoas que envelhecem ressentindo têm uma possibilidade 2 vezes maior de ter Alzheimer do que as pessoas que souberam perdoar e se auto-perdoar ao longo da sua caminhada. Então não é nem pelo outro, pela outra, é por sua saúde. Então, olha, não deixe as coisas soltas, explique, fale, converse. Tem gente que não gosta, mas sim, faça a sua parte. Faça com que as pessoas entendam qual é o acerto de vocês, em todas as áreas. Qual é o seu acerto? Diz que a dona da casa saiu, deixou a recém-contratada secretária dela lá em casa. Ela esqueceu a coisa. Quando ela voltou, a secretária dela dormindo no sofá, puxando o maior ronco. Ela acordou, falou, deu um grito, o que é isso? 3 horas da tarde você aí, dormindo. Patroa, a senhora disse que queria, eu li no anúncio isso. Empregada que dormisse no serviço. E aí? A criatura estava errada? Não. Não. Deixe tudo sempre muito explicado. As omissões não são culpas, mas podem gerar desentendimentos que podem surgir em conflitos. Você que vai saber. Há coisas que devem ser omitidas. Como era o seu relacionamento com sua primeira namorada? Não fale isso. Nem com a sua ex-mulher, nem com seu ex-namorado. Nunca dá certo esse tipo de conversa. Mesmo que você não tenha, mesmo que a pessoa, sua namorada, sua mulher, o que for, seu namorado, não tivesse nascido antes de você ter conhecido, mas vai culpar, porque vai querer que você compare. Isto é confusão. Então, omita. Não, olha, vocês acreditam que uma vez uma criatura veio me dizer que o marido dela disse que quando conheceu a ex dele, o coração dele bateu mais acelerado que quando conheceu ela? E o que é que eu disse a ela? Que absurdo. Acredite se vocês quiserem. Acredite se vocês quiserem. Então, omissão não é culpa. Diz que o garoto chegou para a mãe e disse: "Oh mãe, me dê aí R$5 para eu dar o velhinho." Aí a mãe deu. E toda orgulhosa. Não é? Aí ele estava saindo. "Vem cá, filho, mas vem cá. Poxa, você vai dar R$5 ao velhinho?" "Eu vou." "Mas por que você vai dar R$5? "Porque ele está ali gritando: pipoca, pipoca quentinha."
Ele só omitiu. Ela não podia fazer nada, não podia reclamar, não podia dizer coisíssima nenhuma. E, meus amigos, para encerrarmos, as circunstâncias devem ser sempre atenuantes, porque você não é a mesma pessoa da época em que as coisas aconteceram. E que bom que não somos as mesmas pessoas, não é? Então as circunstâncias mudam. As circunstâncias mudam nossos conceitos, nossas percepções. E que bom que mudem. Diz que o cidadão estava no tribunal lá, numa ação cível lá por indenização. E aí estava diante do juiz e o advogado do réu dizendo: excelência, é um absurdo. Ele foi perguntado pelo policial rodoviário se ele estava bem. E ele disse: estou bem. O policial rodoviário ainda perguntou a ele: sim, mas bem mesmo? Ele disse: estou bem, eu estou ótimo. Agora ele vem aqui processar o meu cliente. Excelência, eu posso falar. Vá, seu Manuel, fale. Olha, foi o seguinte: eu peguei meu jumento e botei na caçamba da minha caminhonete. Aí o advogado: isso não vem ao caso, excelência. Ele só precisa responder. Ele disse ao policial que atendeu ao acidente que estava bem, que não tinha acontecido nada com ele. Excelência, eu preciso dizer como foi. Aí o juiz disse: olha, doutor, eu quero ouvir seu Manuel. Então foi assim: eu peguei o jumento, botei na caçamba da caminhonete, e lá fui eu. Eu tenho inclusive uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, assim, no console da minha caminhonete. E eu fui lá conversando com Nossa Senhora Aparecida, fazendo análise. Não sei de onde esse cidadão, o réu, saiu, que me deu uma bordoada. Eu só sei que eu fui para um lado, meu jumento foi para o outro. E eu lá caído, eu só ouvia meu jumento grunhindo. E eu não podia fazer nada. Foi aí que chegou o policial rodoviário. Ele chegou, foi onde estava meu jumento e ouvi um tiro. E ele veio com o revólver na mão e ainda saindo fumaça pelo cano. Aí chegou para mim e disse assim: seu jumento não estava nada bem, eu tive que matá-lo. E o senhor como está? Eu ia dizer o quê, excelência? Eu disse que eu estava bem. O juiz deu ganho de causa. Ele tem que pagar toda a indenização, tratamento, tudo o que havia. Então, as circunstâncias têm as atenuantes. Então, saia dessa prisão do ressentir. Saia da prisão do ressentir. Desenvolva em você esse ideal de se libertar. Gente, a vida é muito rápida. Eu já vou fazer 59 anos. Como é? Quem foi que falou aqui? Você falou o quê? Não parece, eu gostei disso. E lembro do primeiro dia de fundação da Cidade da Luz. Está ali, 1978. Dia 11, viu? Nosso aniversário. Dia 11 de fevereiro, como eu já expliquei, já disse aqui a você, vai ser uma festa muito bonita. Mãe Carmen do Gantuá vem também. Em suma, é tudo muito rápido para você se travar em um momento. Ai, quando você pensa que não, já morreu. Já morreu. Aí você para pensar assim: meu Deus, já morreu. Pode
ter alguém aqui que vai morrer nas próximas horas. Não sei. Não sei. Não sei. Busquem como forma de acrescer a sua vida trabalho voluntário. Busca trabalho voluntário. Olha, eu vejo aqui uns jovens que vêm assim, um bocado de tempo, não sei o quê, depois some. Você é um deles? Depois some, aí depois volta. Se engaje. Eu vi ali um casal que sempre vem aqui, que eu casei. Não é você não, você é da Miss Universo. Ali, sabe, se engaje. Tem um outro também que eu vi, cadê? Eu vi aqui, eu vi por aqui, por perto. Quem foi mais que eu casei aqui? Ah, você ali. Cadê sua mulher? Você vê sem sua mulher. É você mesmo que está aí me olhando de lado. Você? Sim. Ah, eu não lhe casei? Cadê sua mulher? Ah, tomei até um susto agora. Então, busque, faça. Isso só acresce. Cado Elton. Oh, ele vai no brechó. Tem umas calças ótimas e baratas. Ali você botou até o remendo, não foi? Na outra. Não, já veio assim mesmo. É, você comprou assim? Oh. Eu vou lhe dar uma dessa, você vai gostar. Eu desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. Ah, deseje com efusividade esse negócio aí. Passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão, minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Seu colo é o meu